Sejam bem-vindos ao quarto vídeo da série Aprofunde-se como um ser energético, baseado nos ensinamentos de Kryon. Se esse é o primeiro vídeo que está assistindo, vai lá, volta, para entender quem é Kryon, o que é uma alma antiga, o que é uma canalização, pois todos esses vídeos estão baseados nesse conhecimento, óbvio, outros conhecimentos também, mas, digamos, o esqueleto que eu estou seguindo aqui para compartilhar com vocês são os ensinamentos de Kryon. E hoje a gente vai dar um baita de um salto, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Realmente é uma quebra de paradigma. Então eu convido vocês a simplesmente considerarem a possibilidade, flertarem com a ideia, quem nunca escutou, quem já escutou de repente já ressoa há algum tempo. Mas aqui é um convite profundo mesmo para esvaziar a caixa de crenças, esvaziar um pouco os condicionamentos que talvez tenham, né, de crenças espirituais, de caminhada, e considerar a possibilidade de novos conhecimentos estarem chegando. E hoje a gente vai estar conversando sobre a convergência harmônica e a concordância harmônica. Eu começo com uma história, né, que sempre traz a energia geral do vídeo que eu estarei abordando. E essa história é uma história muito conhecida, principalmente pelos budistas, né, na filosofia Zen, e foi um grande sábio, né, uma pessoa que recebia convidados para trocar ideias, percepções, e um professor de filosofia foi visitar esse mestre Zen, né, para fazer perguntas sobre Deus, sobre Nirvana, sobre meditações, entre outras coisas. E o mestre Zen ficou ouvindo em silêncio, né? O filósofo, né, um professor de filosofia, perguntar, falar, expor. E o mestre Zen falou assim, acho que tu está parecendo um pouco cansado. Tu escalaste aqui a montanha para chegar, veio de um lugar super longe do ocidente, né? Então deixa eu te servir uma xícara de chá. E aí o mestre foi lá, né, ferveu a água, tudo, fez o chazinho, né, e cheio de perguntas do professor de filosofia. E quando o mestre começou a servir o chá, começou a encher a xícara, e começou enchendo, até que a xícara transbordou, começou a cair no pires, né, até que o visitante, o professor de filosofia, falou, para, não vê que o pires está cheio? E aí o mestre Zen, com calma, com tranquilidade, falou simplesmente isso. É exatamente assim que te encontras. A tua mente está tão cheia de perguntas que mesmo que eu te responda algumas, tu não tem nenhum espaço, né, vazio dentro, nenhum espaço ou abertura para a resposta. Então eu te convido a tu sair, esvaziar a tua xícara e depois volta que a gente vai poder conversar. Ou seja, algo novo só pode entrar se houver espaço. E é nesse momento que eu te convido para abrir um pouco a tua caixa de crenças, vamos dizer assim, todos nós temos, mais menorzinha, maiorzinha, mas de alguma forma tem aqueles princípios e valores, ideias que a gente experimentou e acredita ou foi criado. Mas é interessante de perceber, né, que as mudanças só acontecem quando a gente quebra a nossa caixa de crenças, quando a gente expande, quando a gente quebra os nossos paradigmas. E só quando algo diferente vem, né, daquilo que a gente está acostumado para quebrar o paradigma. Então, fica ligado daqui a pouco aí que a gente vai explorar esses dois assuntos, da concordância harmônica e convergência harmônica. Toca a vinheta! Vamos começar então pela convergência harmônica. Primeiramente, esse nome ele foi dado a alguns eventos globais de meditação sincronizada. E esses eventos globais, eles aconteceram no tempo linear nosso, 17 de agosto de 1987. E esse evento também coincidiu com um alinhamento de planetas no sistema solar. Então, a linhagem, né, do que o Kryon chama de entrega de luz no planeta, tá, começou com a convergência harmônica em 1987.
E esse evento preparou um cenário para essa mudança planetária coletiva global. Então, pensem numa profunda mudança de realidade para toda a humanidade. Não está simplesmente atrelado ao evento, esses eventos coletivos de meditação, tem muito mais e daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Mas foi preenchido também com muita honra por todos os grupos, seres, comitivas que auxiliam a humanidade nesse planeta e também outros encarnados aqui. Com relação à convergência harmônica, o Kryon disse que naqueles momentos, naquele instante que estavam ocorrendo as meditações globais aqui também, houve uma votação geral, vamos dizer, de todos os eus superiores de cada humano do planeta que estava encarnado no planeta. Então pense em uma outra dimensão de nós mesmos, numa outra realidade, vamos dizer, que não essa nossa realidade 3D encarnada, dos nossos eus superiores, que nós somos uma sopa de energia, e teve essa votação com relação ao que aconteceria nessa escola chamada de planeta Terra. Talvez tu não esteja se lembrando disso nesse momento, pois não está, vamos dizer, tão palpável para a nossa realidade 3D, mas o eu superior de cada ser humano foi questionado. Número 1, se a humanidade, nós mesmos no caso, estávamos prontos para fazer as mudanças na energia que nós mesmos configuramos. Nós, como a totalidade, não só da humanidade, mas de todas as almas e todo o universo. Então, essa foi a primeira vez na história da humanidade que foi perguntado isso aos eus superiores, se a gente estava preparado para essa energia. E é óbvio que nós respondemos sim, Então, e o resultado foi justamente aquilo que nós estamos observando nos últimos anos, uma elevação de frequência, uma transformação muito acelerada mesmo através de alguns desafios, Então, Kryon também chegou a Lee Carroll para trabalhar nas canalizações em 1989, 2 anos depois da convergência harmônica, que também tem um outro nome que foi chamado 11 do 11 por muitos. Então, muitas pessoas começaram a sentir essa energia de iluminação durante esse tempo. Posteriormente, entre os dias 8 e 9 de novembro de 2003, foi a concordância harmônica, que é a próxima etapa associada à convergência harmônica. E nessa concordância harmônica, uma outra votação, entre aspas, foi feita. Estou trabalhando em metáforas aqui, por favor, não é nada concreto dessa forma. E a pergunta seguinte foi: você dá permissão para que o seu DNA seja alterado? Alterado no sentido de dar permissão com o próprio livre-arbítrio à humanidade para receber essas ferramentas disponíveis para a transformação espiritual? E claro, a resposta foi sim. Então isso permitiu que não só o DNA como um todo, mas algumas camadas em específico do DNA, principalmente uma camada 3, que nós falaremos mais adiante, quando explorarmos cada camada espiritual do DNA, que é a de ascensão e ativação, fosse ativada. Então nesse momento começou uma cooperação nova com o planeta Terra e todas as almas que estavam encarnadas aqui, e mais profundamente a possibilidade de uma fusão mais profunda da própria energia masculina e feminina do planeta e, consequentemente, dentro de nós. Então, durante a concordância harmônica, as energias cristalinas dentro da rede cristalina, que nós vamos falar um pouco depois, não se preocupe, dentro de algo que é chamado da caverna da criação ou gruta da criação, foram ativadas. Essa parte da rede cristalina e da caverna ou gruta da criação, ela é uma parte de todo esse sistema de auxílio à humanidade para viver numa forma mais iluminada, com mais amor, com mais compaixão, e faz parte da nossa caixa, da nossa herança de alma. Então é um sistema que sempre vai se atualizar de acordo com o quê? Com o nível que a humanidade se encontra. Tudo depende do quê? Do grupo de almas e como esse grupo de almas está se manifestando aqui.
Não se preocupe que a gente vai falar daqui a pouco em outros vídeos da rede cristalina, a gente vai falar da gruta ou caverna da criação, como se trabalha, como Cryon utiliza dessas metáforas. Mas antes disso eu te convido para te perguntar, tu nunca olhaste no relógio e viste lá os horários 11:11, 11:33, sei lá, 44, 55, quando aparecem os números dobrados, né, ou o que são chamados dos números mestres. E de acordo com Cryon, essa é como se fosse uma piscadinha assim do infinito, da luz, do espírito, desses grupos de luz, de falarem assim, olha, estamos contigo, estamos aqui, tá tudo certo. Olha as sincronicidades, nós estamos acompanhando, vocês não estão sozinhos. E está totalmente associado à energia de iluminação e à convergência harmônica. Então, nessa convergência harmônica, todas as centelhas se reuniram, né, e decidiram justamente vibrar numa outra forma, numa forma mais elevada. Então, muitas que tinham deixado as consciências inferiores aqui no planeta foram para resgatar, tinham sido abandonados, talvez trabalhando outras partes de almas em outros sistemas, foram para resgatar essa parte. Por quê? Porque viram que a frequência do planeta estava aumentando. Nós já vamos falar até as datas que estão ligadas a isso. Então todos esses eixos superiores se comprometeram a resgatar essas faíscas que estavam aqui justamente, né, e elevar a frequência do planeta, porque antes a previsão, como estava andando a humanidade, era de destruição. Por isso que muitas das profecias antigas falam, né, de um cataclisma, de dilúvio, de explosões, de um apocalipse, de um final. Mas na verdade a humanidade, né, a partir de 1987, essas medições, se começou a perceber que o nível de compaixão aumentou. Então todas aquelas almas que tinham uma faísca aqui falaram, não, nós vamos lá e nós vamos dar um prazo até 2012, ver se a gente consegue elevar essa energia e a partir daí sim dar esse salto de ascensão no planeta. Coincidiu com o quê? Com a vinda de Cryon para a mudança do eletromagnetismo, auxiliando nesse processo de elevação da humanidade, porque para vibrar num nível mais alto, e a gente vai falar do campo energético pessoal em vídeos posteriores, né, o nosso campo eletromagnético tem que estar em ressonância ou vibrando com um campo magnético do planeta. Então, a retirada da antiga rede magnética e a inserção de uma rede magnética diferente, nova, isso faz justamente com que as mudanças ocorram, tudo venha. E houve uma mensuração justamente da rede magnética em 87, demonstrando que estava subindo. Essa medição era a cada 25 anos do nosso tempo linear. E anteriormente, né, nos outros anos, 1960 e tantos, 70 e poucos, essa medição estava caindo, como eu estava falando. E a última medição dessas que tiveram foi em 2012. 2012 é a soma das 5, né? 2 mais 1 mais 2, que é justamente, de acordo com a numerologia tibetana, mudança. Então corresponde ao quê? Corresponde a mudança planetária que está ocorrendo, e não a finalização como muitos acreditavam. Permitindo o quê? Que a Terra vibre numa nova frequência, que a nossa estrutura energética também se transforme, né? Principalmente, a gente vai ver mais para frente também, de uma estrutura de 7 chakras principais para 12 chakras principais, e também uma amplificação da nossa capacidade através da malha de calibração universal, de ancorar, né, e compartilhar ainda mais dessa energia do infinito. E foi a partir daí, com a vinda dessas informações da mudança da nossa anatomia energética, que vieram também outras ferramentas para auxiliar nessa aceleração da humanidade. Óbvio, tem inúmeras ferramentas, inúmeras técnicas, mas eu vou citar algumas que vocês devem conhecer. A reconexão, desenvolvida pelo Dr. Eric Pearl, a cura reconectiva, as frequências de brilho, a constelação familiar, desenvolvida por Bert Hellinger, foi mais ou menos trazida para a humanidade nesse tempo.
Os trabalhos da Peggy Phoenix Dubrow, como a malha de calibração universal, né, a nossa evolução da anatomia energética, a iPhoenix, a inteligência inata, até o próprio Theta Healing, entre outras ferramentas que nos auxiliam nessa potencialização de elevação da humanidade. Que fique bem claro que não quer dizer que todas as pessoas fiquem curadas com isso e já acessem essa energia. Mas sim, essa medição e essa medição e essa convergência era de um potencial para um futuro. Então era como se desse um carimbo assim, confirmando para a gente, ó, vocês estão qualificados para um novo nível de mudança consciencial. Então vocês terão toda a ajuda de todo o universo nesse sentido. Então, para a cólera de alguns, alegria de outros, essa é uma mudança que a humanidade está no processo e que são esses trabalhadores de luz, as velhas almas também que estão aqui para auxiliar, né? Mas não é uma luta armada, não é uma briga, e nesse caso é justamente de uma luta contra a nova energia, sair do combate, sair da competição, né? Sair dessa dualidade dos opostos e trilhar muito mais aquilo do caminho do meio, do equilíbrio, da tolerância, né, da unidade. É nesse sentido, né, da união dos opostos. Então, esse é o processo, vamos dizer, que a gente está caminhando. Eu ainda não vou falar de outras ferramentas, como, por exemplo, o implante neutro, liberação de karma, porque nós estaremos falando mais para frente, que também é para acelerar o processo. Por enquanto, eu vou me deter aqui, né, à convergência harmônica e concordância harmônica. Então, se eu for falar resumidamente tudo que eu trouxe aqui anteriormente, vocês pensem assim, nós como entidades espirituais evoluídas, né, passando voluntariamente por um processo aqui na Terra, né, e passando por um processo na Terra, onde existe uma dualidade forte, uma escuridão, onde talvez seja o mais difícil de evoluir, nós somos honrados, nós somos reconhecidos e celebrados em todo o universo. É como se fossem voluntários mesmo para um campo de batalha que é o mais difícil. Mas por outro lado, onde maior é a escuridão, maior é o potencial de luz. E qual é a experiência? A experiência é que nós podemos ancorar e ao mesmo tempo transmutar, transformar essa terceira dimensão, esse nível mais rebaixado, num nível vibrando numa consciência superior ou infinita. É óbvio que as coisas não aconteceriam do dia para a noite, e esse trabalho não se dá num nível externo. A gente já falou isso algumas vezes. Esse trabalho se dá ser humano por ser humano. Simplesmente constatar, reconectar com a consciência divina dentro de si e evoluir espiritualmente na elevação, né, com consciência de tudo aquilo com que a gente interage, né, retornar aquela consciência original de amor, da fonte, e vibrar nessa frequência com a consciência de que é uma emanação do infinito. E nesse sentido, para ainda ajudar mais esse processo, que vocês talvez já tenham escutado, é que vieram encarnando, né, várias almas, vários seres que trabalhavam em outros sistemas chamados de índigos, cristais. E aí vai diversas qualificações que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou recomendar alguns livros que eu acho que vale a pena ler, perceber essas informações, até mesmo para se reconhecer de repente como uma alma desses grupos, né? Então tem os livros do Lee Carroll, né, com a Jan Tober, que são aqueles primeiros livros das crianças índigo. Aqui no Brasil tem os livros da Ingrid Canhete, né, que tem crianças índigo, adultos índigo, crianças cristal, adolescente cristal, né? Todas essas almas, elas vieram para auxiliar no planeta, alguns antes, e a maioria das crianças que está encarnando agora, quase todas elas são, né, justamente para elevar a frequência do planeta. Isso não quer dizer que iam chegar, que iam manifestar tudo. Na verdade, às vezes, dessas almas mais sutis têm a maior dificuldade e acabam indo para as drogas, bebidas, fugindo de si mesmo, fugindo da própria realidade 3D, não conseguem manifestar
coisas na vida concreta. Por quê? Porque tem uma sensibilidade, tem uma sutileza, e aí fica difícil entrar num terreno mais denso. Mas é aí justamente que está o desafio. O índigo, o cristal, todas essas almas só poderão realmente manifestar todo o potencial quando tiverem raízes profundas. Ao ter raiz profunda, vão poder aumentar a vibração do planeta. E, óbvio, a gente sabe que o planeta Terra não está desconectado da realidade, né, da realidade do universo, e tem um movimento, um processo acontecendo no universo que nos auxilia, né, justamente aqui, que é a chamada precessão dos equinócios. Né? E essa precessão dos equinócios, né, é justamente o fim e o início de um novo ciclo universal. Então nós tivemos várias civilizações que começaram ou terminaram justamente nesse momento de precessão dos equinócios. E essa é a nossa chance. É nessa janela ali de 2012, né, uma janela de 36 anos na precessão dos equinócios, ou seja, 18 anos antes de 2012, 18 anos em direção depois, né, de 2012 até 2030 mais ou menos, né, que toda essa mudança, toda essa transformação está ocorrendo, como se fosse uma chance, né? Então essa precessão dos equinócios, ela é um fenômeno astronômico que se refere justamente a esse aparente movimento dos equinócios ao longo do plano da órbita da Terra, né, da eclíptica. Então causando o quê? Uma precessão cíclica, tá, do eixo de rotação da Terra. Não se preocupe que isso é algo mais técnico, né? Então, para simplificar um pouco essa explicação, visualize então a verdadeira forma do planeta Terra. Na verdade, eles chamam de um esferoide achatado, né? Como uma protuberância equatorial. Então a Terra também é inclinada e gira em torno de um eixo em relação a um plano, né? E essa inclinação é o que cria as estações da Terra. Mas devido a essa protuberância equatorial, também é responsável pela precessão axial da Terra, conhecida como a precessão dos equinócios. E muitas vezes é descrita como oscilação do planeta. Essa oscilação abrange um período de aproximadamente 26 mil anos, durante o qual as constelações parecem girar ao redor da Terra. Então, o ponto de início e a parada desse ciclo é conhecido como um alinhamento galáctico, assim como vocês podem ver aqui na imagem, né, o planeta Terra e o próprio eixo equatorial. E esse alinhamento galáctico é um termo astronômico justamente, né, que é o resultado dessa precessão dos equinócios. A cada 26 mil anos, né, o planeta começa e termina, né, como, vamos dizer assim, o nosso Sol se alinha perfeitamente com o centro da galáxia. Então, quando o Sol está alinhado com o centro da galáxia, é justamente, mais ou menos, aproximadamente, a passagem de 26 mil anos. E esse alinhamento ocorreu praticamente no dia 21 de dezembro de 2012, que eram que algumas das profecias nos traziam de fim do mundo. E, na verdade, era o fim do mundo antigo e o começo de um novo mundo. É aí que entra a contribuição de outros grupos, outras civilizações, outros sistemas nesse momento planetário. Então, com o planeta Terra emanando uma energia para o universo de maior elevação, com muitas almas aqui, velhas almas encarnadas, para ajudar no processo de ancorar compaixão, amor, bondade, uma nova consciência, isso aciona até mesmo todos os nossos, vamos colocar entre aspas, padrinhos espirituais. Tá? Nesse caso não é uma brincadeira nada, mas pensem assim, em outros planetas, outras civilizações que passaram o que a Terra passou, com os seus aprendizados em outros momentos de outra forma, e que agora, numa outra dimensão, auxiliam a humanidade no próprio processo. Dentro dessas civilizações estão os pleiadianos, arturianos, sirianos, ratorianos, entre outros. Né? E de acordo com o Cryon e com os antigos do nosso planeta,
Os pleiadianos, né, eles são os nossos pais espirituais. Isso não é um conceito de agora, já faz muito tempo. O que chamavam, diferente de chamar das Pleiades, chamavam da constelação das estrelas das 7 irmãs. Muito das tradições indígenas trazem isso, até mesmo tradições na Austrália, tradições no Havaí, tradições até mesmo em Rapa Nui, né, na Ilha de Páscoa. E em outros lugares também. E nesse caso, de acordo com o Kryon e essas tradições, e a gente vai falar mais para frente sobre isso, esses grupos, como os Pleiadianos, foram os que semearam a humanidade no conhecimento de luz e das trevas, a capacidade de discernir e de sentir o Deus dentro de si. Então, esse evento ele foi divinamente inspirado. Pensem como mensageiros do infinito Criador para fazer esse processo diretamente da fonte central, diretamente da essência de Deus. Né? Vamos colocar assim, entre aspas, a história de Adão e Eva, né? de uma outra forma. Né? Esses pleiadianos também, de acordo com Kryon, foi os que criaram a rede do planeta, as redes todas, então a rede magnética, também associada à rede cristalina e a rede de Gaia, que nós estaremos falando em alguns vídeos à frente. Também os nodos e nulos do planeta, que são lugares de entrada e saída de energia, e aquilo que chamam das cápsulas do tempo, né, que são, vamos dizer assim, consciências implantadas na energia do planeta, que elas só despertariam, né, a partir do momento que a humanidade cruzasse um limiar, vibrasse numa outra sequência. Então, pensem numa inserção dentro do DNA do ser humano, né, de atributos multidimensionais, para que possa realmente viver essa divindade aqui nesse plano. Então é por isso que os seres humanos são diferentes nos sentidos dos DNAs dos outros mamíferos, que ao invés de 23 pares como os outros mamíferos têm, né? Ou melhor, os humanos têm 23 ao invés dos 24 que os mamíferos têm. E no caso, esse último par, o que eles falam, é um par associado justamente às Pleiades, à Lemúria, que nós vamos estar falando mais para frente, não se assustem. Então a gente falou dos Pleiadianos. No caso, também existem arturianos. Eu quero fugir um pouco aqui, né, daquilo que chamam de extraterrestre, que vem um ETzinho de olho puxado, de secar o ser humano, né, e é muito mais como mensageiros, energias, seres de energia. Alguns podem chamar de seres angelicais ou algo assim, chamar até de espíritos talvez, mas não precisa dar uma forma humana, mas simplesmente percebendo como energias de luz, seres de luz, esse é o termo que estava me faltando, seres de luz. Então parte de um grupo benevolente para ajudar a humanidade. Mas esses grupos só ajudarão, né, as pessoas que realmente permitirem, que se abrirem, se colocarem, invocarem até mesmo. Então Kryon indicou, né, os arturianos como se fossem avós, entre aspas, dos pleiadianos. Assim como os pleiadianos plantaram a semente são os nossos padrinhos ou pais espirituais, eles também tiveram outros grupos que auxiliaram, né, o processo deles, diferente do nosso, mas tudo vindo de Deus, tudo vindo da fonte criativa. Né? E no caso, sirianos seriam os avós sementes, né, esse sistema auxiliar de Sírios. Mas independente, não precisa lembrar, saber isso, talvez essa informação não seja tão relevante, mas o que é relevante para a gente aqui no sentido de trazer o céu para a terra? De nada adianta saber todas essas informações se não estiver, de novo, manifestando os atributos divinos aqui, se não estiver consciente de realmente quem é, se não estiver vivendo como um farol de luz, como um exemplo, como uma alma antiga. Né? Muitas, talvez, das almas antigas, índigos, cristais, têm aquela ideia, como tinha, da evolução vertical, de sair daqui do plano, porque essa dimensão é muito densa. E, na verdade, o processo está todo aqui, de ancorar a energia aqui, de viver aqui. Esse é o desafio em si, não só algo de subir na vertical, mas também de descer para a Terra e também de trabalhar na horizontal.
E isso se dá através do trabalho de equilíbrio pessoal, da ampliação da nossa capacidade de recepção, da capacidade de compartilhar também. E eu te pergunto, nesse momento, será que tu, buscador ou buscadora de luz, não tem uma fuga, entre aspas, espiritual, né? Um ego espiritual que separa dos outros? Eu falo isso porque eu vivi isso também, num certo tempo, num certo momento, de que eu tinha que me separar das pessoas, eu tinha que estar vivendo uma outra realidade, aquilo é uma realidade densa, mas isso era só uma fuga, na verdade. Isso, na verdade, era um desafio espiritual para que eu me visse com outros olhos, acessasse também uma dimensão mais profunda, vertical, no sentido de elevação, mas de nada adianta acessar se não trouxer para a realidade, se não estiver vivendo a vida, né, e olhando tudo como a divindade. Então pensa se a tua busca espiritual te aproxima mais dos outros, te une mais aos outros ou te afasta mais profundamente dos outros. Isso não quer dizer ter o mesmo comportamento e fazer as mesmas escolhas que as outras pessoas, mas um sentido de conexão interior. E esse é o convite que eu faço. A partir do momento que tu acessa essa infinitude dentro de ti, com certeza isso vai aproximar mais as outras pessoas, porque vai olhar as outras pessoas de outra forma. Então eu convido aqui no final desse vídeo para fazer um breve alinhamento energético, tá? Para aumentar essa irradiação da energia do centro. E a visualização ela é muito simples, visualizando uma energia dourada saindo lá de 60 centímetros acima da cabeça, o centro de cima, vindo pelo lado direito, cruza, né, na região do umbigo, desce lá embaixo, 60 centímetros abaixo dos pés, sobe pelo lado direito, cruza no umbigo e subindo pelo lado esquerdo no rosto, como vocês vão ver na animação. E vocês podem fazer isso várias vezes durante o dia, para quê? Para aumentar a presença no aqui e agora e aumentar a irradiação da energia do centro. A energia do centro é a energia da essência, a energia que todas as velhas almas podem ancorar nesse planeta. E esse é o meu desejo, que vocês possam fazer isso. Então eu deixo para vocês aqui a animação e nos vemos no próximo vídeo, que vocês possam irradiar mais dessa energia interior de vocês. Muito obrigado.